Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre uma frase que a gente fala muitas vezes e a gente não se dá conta que a gente está reprimindo as emoções, tá? A frase é eu não ligo e muitas vezes a gente fala isso de uma forma até inconsciente, sem perceber, sem observar as próprias emoções. E a gente vai vasculhar isso, vai abrir essa frase, o que, que realmente acontece com a gente quando a gente fala isso, tá? E aonde, qual situação acontece, a gente vai falar um pouco mais do que a emocional tem a ver com isso, o que, que ela pode contribuir nessas situações, tá? Então, vou apresentando, me apresentando nesse vídeo, meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional. Essa ferramenta ela tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Essas emoções que nós reprimimos são invisíveis aos nossos olhos. A gente só tem a certeza que ela está ali quando a gente sente, o sentimento que é a nossa bússola, que é a nossa orientação, que é o nosso Deus, entre aspas, entende? E essas emoções, por elas serem invisíveis, a gente reprime, elas vão para o nosso campo vibracional. E a gente não sente, acha que tudo que acontece, né, no nosso mundo, em nossa volta, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. E não. Quem cria a realidade do nosso mundo somos nós mesmos. Mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a ferramenta EFT, ela visita a raiz do problema, ela visita a raiz do trauma, emoções, situações traumáticas que nós vivemos e reprimimos. A gente até muitas vezes fala do trauma, muitas vezes coloca como um, um chafariz, assim, algo para chamar a atenção de todos, mal sabe que é isso que ela está verbalizando, ela está criando mais situação. Nós somos os criadores desse mundo aqui. Tá? Então, quando você está verbalizando o seu trauma, por pior, maior ou menor intensidade, você está criando mais. E a ferramenta, ela vai nessa raiz do trauma, ela visita esse trauma, ela limpa esse trauma. E aí, quando você for falar disso, você vai ficar em paz com você mesmo, com a pessoa que está dentro da situação da cena que você está curando e com a cena em si. Então, você se perdoa, você perdoa a outra pessoa e você perdoa a situação. Você fica em paz com isso tudo, tá? Então, o objetivo, o propósito dela é ficar em paz quando você relata a cena. Você sabe que passou por isso, você vai ter a sabedoria, o entendimento que passou pela situação, mas você vai ficar em paz com você mesmo, tá? Ela vai muito mais além, os resultados, os benefícios dessa ferramenta é muito mais além, tá? Então, a cada vídeo eu falo, abro mais as possibilidades, aonde ela pode ir, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em 5 minutos, o passo a passo dessa ferramenta, ela é assim, você mesmo pode curar os seus traumas, você mesmo pode fazer essa limpeza emocional sozinha, ou você pode entregar essa situação de dor para o terapeuta capacitado com a ferramenta EFT. Em 1 hora, você consegue zerar uma cena, tá? Então, em 5 minutos, como eu disse, você precisa trazer essa cena na sua mente. Ao trazer essa cena de dor, pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, até na gestação você consegue curar os seus traumas sozinho, você dá conta sim. Tem que ter a consciência do que observar as suas emoções. O que, que é o medo para você se conectar com essas emoções, tá? O que, que é o medo, o que, que é a raiva, dar nome a essas emoções, se conhecer melhor, tá? Então, você vai trazer essa cena de dor, como eu disse, de maior ou menor intensidade. Pode ser um trauma, um abuso, um assédio, até um estupro, algo intenso, até um desconforto numa apresentação de escola, um medo que você sentiu, algo que alguém te disse, uma frase, uma palavra que você se sentiu um desconforto, você pode curar isso em você também. É uma emoção reprimida. Aí você vai trazer essa cena que você quer trabalhar, você vai avaliar essa cena. Tanto a cena quanto as emoções no corpo quando você fala da cena, tá? Então, você traz essa cena na sua mente, aí você vai avaliar, vai fazer algumas perguntas referente à cena. Se você está dentro, você vai observar se você está dentro ou fora da cena,
E se ela tiver muita cor, tiver muito colorida, quanto mais dentro da cena tiver muito colorida, mais carga emocional negativa contém nessa cena. Aí você tem as emoções no corpo. Quando você conta essa cena de dor, esse trauma para você mesmo, o que você sente? Qual a emoção que você sente quando você olha para a cena, quando você conta do começo ao fim? Aí dê um nome para isso. Ah, uma tristeza muito grande, um ódio, uma raiva, uma inveja. É muito importante abrir as emoções para você mesmo. Não tenha vergonha, não tenha medo das emoções. Quanto mais honesto você for com você mesmo, a limpeza emocional mais profunda e vai te curar mesmo. Você vai sentir o benefício, tá? Você vai sentir o teu corpo mais leve, você ficando mais em paz, mais curado. Aí você vai falar da emoção que você sente, tá? Olhando para cima. Dê um nome para essa emoção, tá? Uma tristeza, por exemplo. Você vai observar essa emoção, essa tristeza no seu corpo. As emoções sempre estarão no seu corpo. E aí você vai observar quando você conta a cena, aonde ela está no corpo. Tá um nó na garganta, um tremor nas mãos, uma tristeza, uma vontade de chorar, uma ânsia, uma tontura nas costas, nos pés, tremor. Você vai observar tudo, aonde estão essas emoções. Elas costumam, no processo de uma hora, elas costumam mudar, são energias, tá? E elas costumam mudar os pontos no corpo. Tá? Então, ela vai desde tontura, um choro compulsivo, até um aperto no peito, um nó na garganta, ela vai mudando. Até o final da limpeza, ela vai mudando, até zerar. Tá? Aí, como eu disse, você deu um nome, você encontrou no seu corpo, você vai graduar a intensidade dessa emoção. Tá? Qual a intensidade? Por exemplo, a raiva, a tristeza, tristeza, vamos lá. Qual a intensidade dela? Ai, Rose, quando eu falo dessa cena é 10, de 0 a 10 é muito forte. Então, o propósito dela é você zerar. Esse zerar é só para você mensurar o processo da cesa, tá? Sempre vai começar com 8, 9, 10, porque é uma emoção muito intensa, está começando agora. Tá, você fez essas mesmas perguntas, elas devem ser refeitas a cada 3 rodadas que você estiver se auto-aplicando, tá? E aí você vai para começar a limpeza, você vai para frase de preparação. Essa frase de preparação, ela pode ser começar aqui no ponto de karatê, do karatê, tá? Você vai repetir 3 vezes essa frase de preparação, tá? A primeira parte é construída por você referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte dessa frase de preparação é uma frase de perdão e aceitação, tá? Por exemplo, mesmo que eu estivesse, por exemplo, eu tenho 5 anos, estou no meu quarto, eu vi meu pai chegando bêbado, brigando com a minha mãe. Quando eu tinha 5 aninhos, eu ouvi os gritos lá do meu quarto, tá? É um exemplo. Mesmo que eu estivesse com 5 anos, eu ouvi meu pai chegando todo nervoso, agressivo, gritando com minha mãe gritando com meu pai lá na sala. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente mesmo ouvindo os gritos do meu pai com a minha mãe. Eu estava lá no quarto, comecei a ficar muito triste, com muito medo. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando dessa cena do meu pai gritando com minha mãe, e o medo, eu fiquei com muito medo, comecei a chorar lá no quarto. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Eu fiz essa frase de preparação 3 vezes e coloquei também a emoção que eu senti quando eu estava no quarto com 5 aninhos. Eu lembro dessa emoção, entende? Então você vai colocar e vai aceitar e perdoar. Esse perdão e aceitação é fundamental nesse processo de limpeza, porque vai te ajudar a conduzir, a abrir melhor a cena e se curar melhor, tá? Se perdoar e aceitar é fundamental, tá? Essa frase de preparação para quem está começando, principalmente, tá? A hora que você terminou a frase de preparação, você vai, se a história tiver começo, meio e fim, você fala toda a história do começo, meio e fim, tocando nos pontos. Se for só uma cena estática parada, você vai falar só a cena e a emoção do corpo, tá? Você mesmo vai escolher. Aí os pontos da limpeza você vai falando do começo, meio e fim, como eu tinha 5 anos, estava no quarto, né? Então eu vou contar a história aqui como exemplo para vocês. Os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do olho aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca,
na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. E eu vou contar a história. Eu estava no quarto, brincando, de repente eu vi a porta abrir com toda a força e vi meu pai gritando com a minha mãe. E minha mãe gritando com meu pai. Eu comecei a ficar com medo no quarto e comecei a chorar. Eu comecei a ficar trêmula. Estava ouvindo os gritos deles. Eu fiquei muito triste, muito triste. Meu coração agora está apertado de lembrar disso. Meu pai estava muito nervoso. Aí eu fui até a sala para ouvir o que eles estavam fazendo. Aí eu vi o olhar do meu pai nervoso, entende? Eu estou contando toda a cena que eu presenciei e a emoção que eu senti nesse dia. O que eu estou vendo nessa cena, tá entendendo? E esse é o processo da limpeza. Você vai contar isso, vai fazer 3 rodadas, vai fazer a avaliação da cena e vai recomeçar com a frase de preparação aonde você parou, tá? Aí você vai começar de novo, vai avaliar a cena, vai começar de novo. Ah, mesmo que ainda esteja muito triste, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Mesmo ainda que eu estou com um pouco de tristeza, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Vai repetir a frase de preparação e recomeçar, até você zerar a cena. O que é zerar a cena? Zerar a cena é você estar distante da cena. Ela vai estar cinza, desbotada, perdeu a cor, tá? E as pessoas contidas, você vai dar a ela o perdão, você vai entender e vai dar a elas o perdão natural, vai fluir o perdão. Por que você vai dar, vai fluir o perdão? Porque nessa cena que você está trabalhando, você retirou toda a carga emocional negativa contida nela. Esses pontos neutralizam, purificam, transmutam a palavra certa, tá? Eu falo a palavra limpar é para um bom entendimento, mas ela transmuta a energia que está ali da cena de dor, de tristeza, ela fica em paz, tá? Então, aquela cena que você está trabalhando, você vai ter paz, sentir paz, tá? Esse é o final da limpeza. Então, quando você for contar essa cena de dor para você mesmo, no final, em 1 hora, você consegue isso ou menos, você vai sentir paz, você vai dar o perdão, porque em essência, gente, por natureza, nós somos o amor, a paz, a harmonia, a alegria. Você vai sentir paz nessa cena, com essas 2 pessoas e com você mesmo. Aí virá o perdão natural. Aí pode acontecer muitas vezes também, quando você termina, e normalmente isso é normal, você termina a cena, você fica em paz com a cena, mas ainda vem um desconforto. É natural acontecer isso, tá? Não é porque a ferramenta está com problemas, você não soube fazer isso, não é isso, não. É porque existe uma outra cena de dor referente a essas 2 pessoas, ou uma ou outra, que você está trabalhando. A sua mente já está trazendo uma outra cena de dor, tá? Se você sente um desconforto natural, você vai limpando. Aí você pode fazer o quê? Faz uma lista de todas as cenas que você está lembrando, de tristeza e dor, trauma, decepção. Faz uma lista, pega uma caneta e um caderno e vai anotando todas as cenas de dor. 1 hora por dia você vai limpando. O que vai acontecer? Toda aquela carga emocional negativa, que ela é densa, ela é pesada, ela vai ser purificada. As suas memórias ficarão memórias mais tranquilas, felizes. Você vai ter a consciência que você passou por isso, mas a emoção vai ficar em paz. Você vai estar alinhado com a sua consciência. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício. Você vai ficar em paz com você mesmo. Ele vai ficar mais leve. As emoções que nós reprimimos, elas são densas, elas são pesadas, elas pesam no corpo. Então você vai ficar mais leve. Você vai ficar um pouquinho, você vai sentir algo que você jamais sentiu, que é a paz, entende? A paz com você mesmo. Você vai ficar mais feliz, mais criativo. Você purifica isso, você se conecta com o seu, você se aproxima do seu ser divino, a criatividade vai fluir melhor, a alegria vai fluir. Você vai começar a ver as coisas de uma forma mais leve, mais positiva, porque essa é a sua verdade absoluta, tá? E a limpeza emocional vai aí. Quanto mais você visitar, se você se propor em 1 ano, 2 anos, eu estou falando, chutando alto, 1 ano, 2 anos, para você pegar cenas tão intensas ou não tão intensas assim. Você vai encontrar com o seu propósito divino, tá? O que você veio fazer nesse mundo. O seu propósito divino é algo que vai fluir
natural, você vai entregar sem se cansar, sem se comparar, sem, sem se cansar, sem se comparar, sem se julgar. Você vai entregar aquilo que você veio fazer, seja o que for, tá? Aonde quer que você esteja fazendo o seu trabalho, você vai fazer, você vai entregar. Pode ser aquela vontade que você tem em fazer alguma coisa que está perdido lá na sua mente. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Por quê? A ferramenta, ela visita a raiz da sua mente. Então, assim dentro como fora. Então, tudo fora pode mudar. Você vai ficar mais feliz, como eu disse, mais leve, mais contente, mais criativo, mais alinhado com o divino, entende? Vai julgar menos, criticar menos. Você vai entender o quão negativo é o julgamento e a crítica. O julgamento e a crítica, ela vem muito das nossas experiências negativas. Então, quando você limpa todas essas experiências, por isso que eu chutei alto, 1, 2, 3 anos, você ficar nesse processo de limpeza. É como se você limpasse, sabe aquele combustível do posto de gasolina, que ele está repleto de combustível para abastecer os carros? O nosso campo vibracional, ele está repleto de emoções negativas. E aí, essas emoções negativas carregadas que nós reprimimos, a gente transforma ele em julgamento, em crítica, em condenação, tanto os outros como a nós mesmos. E aí, quando você for limpando gradualmente essas experiências negativas, o seu combustível vai zerando. Você não vai estar mais, é, não tem mais combustível para julgar, para condenar, para criticar. Você vai estar alinhado com o todo, com o amor. Você vai ficar mais em paz com você. Você vai entregar o seu propósito divino. Você vai ficar mais feliz, mais alegre, mais saudável. O seu corpo vai ficar mais saudável, tá? Então é isso, tá? Para zerar esses 5 minutos do passo a passo, a ferramenta, como eu disse, ela vai muito mais além. Então vamos lá, abrindo o tema. A frase que eu já ouvi muito isso, principalmente da minha sobrinha, e que ela é uma adolescente, e eu não fui muito de falar essa frase, mas quando ela ressoou, me causou um desconforto, eu não ligo, tá? E essa frase é uma mentira, tá? Eu vi isso nitidamente no rosto da minha sobrinha, que é uma adolescente, e como eu ressoou a minha experiência com a dela, então eu vou abrir melhor essa palavra, eu não ligo. Ela pode estar contida em situações que a gente vive, principalmente na adolescência, quando tem muito bullying. Tá? O bullying na adolescência é muito intenso, é muito pesado. Eu sofri de bullying na adolescência, e bullying pesado mesmo. Só que eu não dizia essa frase, eu não ligo. Eu ligava, chorava, esperneava, mas a minha sobrinha chegava a falar, eu não ligo, tia, eu não ligo. E eu via nitidamente que ela não, a gente liga sim. Ela não queria expor a dor, ela não queria abrir a dor. Na verdade, a gente tem tanto medo das nossas emoções que a gente tapa ela, a gente fala, eu não ligo, para tapar, para estancar a dor, para reprimir essa emoção. A gente não quer se reconectar com essa emoção porque a gente não sabe lidar com ela. Tá? E é uma tristeza tão grande, é uma decepção tão grande, é uma chateação tão grande que está ali, mas a gente não sabe lidar com ela. Quando ela vem à tona, a gente não sabe o que fazer com ela. Tá? Então, quando você ouvir essa frase, eu não ligo, saiba que a pessoa liga sim. Ela está doendo muito, só que ela não sabe lidar com essa emoção que está atrás dessa frase, com a situação que ela está vivendo ali, tá? Do eu não ligo. Como eu disse, o bullying, ele é muito feito ou a pessoa com os outros, ou dos outros com a pessoa mesmo, né? Ela recebe muito bullying. No meu caso, eu recebi muito bullying, tá? Eu fiz alguns, era comentários ocultos, mas porque eu tinha muita carga emocional negativa, tá? O bullying, gente, ele é um combustível são experiências de dor que está lá guardado, tá? Ele é refletido no bullying, tanto com os outros quanto como consigo mesmo, tá? Essa é uma experiência de dor que precisa ser curada, tá? E aí ela sofreu esse bullying e ela expressou ela, minha sobrinha. Ah, eu não ligo, tia. Eu vi nitidamente que ela estava se importando. O nosso ser divino, gente, é amor.
é paz. Se você for se conectar com isso, você vai ver a tristeza que é ali. Por isso que eu disse logo ali no passo a passo da limpeza, é você se conectar e saber o que que é a raiva, o que que é a emoção da raiva em você, o que que é a emoção do medo, o que que é a emoção da tristeza, da decepção, da inveja, do sentimento de pena. Não ter medo delas. Essa lei da atração, eu lembro que quando abriu, surgiu, eu fiquei com muito medo, porque eu tinha muita carga emocional negativa. A minha experiência de dor e trauma começou logo no nascimento. E nos 3 meses já veio logo um trauma intenso, entende? Então eu tinha muita carga emocional negativa, pesada. Então eu tinha medo de conectar com as minhas emoções. Como eu disse, eu não disse essa frase, mas eu sofria muito com essas emoções. É um sofrimento, é um fardo pesado. Essas emoções negativas carregam, a gente sente um peso e não sabe lidar com elas. Então, o bullying, quando você está atacando o outro com apelidos de brincadeira, e a pessoa fala, eu não ligo, ela está ligando sim. Ela está se importando, ela não está sendo respeitada, ela não está sendo amada. E é isso que é o que a gente mais quer nessa vida. É respeito, é amor, entende? É consideração. É harmonia, é um relacionamento tranquilo, amoroso. É isso que, no fundo, todos nós queremos um com os outros. Só que, de alguma forma, a gente troca os pés pelas mãos. Muitos dão respeito, reprimem as emoções lá negativas, dão os respeito, só que por causa dessas emoções negativas reprimidas, ocultas ali, elas conseguem atrair pessoas que agridem elas, entende? Por isso que a gente vê assim, aquelas pessoas todas, coitadinha, e aí consegue, atrai pessoas que agridem, que condenam, que julgam. Não é à toa, é porque tem uma experiência ali de negativa. Existe dentro de nós, gente, uma lei que é a lei da ressonância. Ressoar, semelhante atrai semelhante. Tudo que nós armazenamos dentro ressoa com as situações fora. Tá? Então, tudo que vem para você, de alguma forma, está querendo te mostrar algo, querendo te revelar algo, querendo curar algo em você. Está ressoando com alguma situação dentro de você, tá? Então, o bullying, quando chega para você, como chegou para mim, muitas vezes, estava ressoando com uma experiência negativa comigo, com uma experiência de dor na minha infância que eu guardava as 7 chaves num baú. Eu era um baúzinho ambulante, vivia guardando experiências. Eu não sabia partilhar a minha dor com os amigos. Eu reprimia a minha dor. Aí eu fui atraindo bullying pesados mesmo, entende? E aí esse bullying, essas emoções negativas, na minha saída da adolescência, começou a vir doenças no corpo. Eu caía muito, eu me machucava muito, câncer começou a surgir pedras no seio, num seio, no outro seio. Começou a surgir. Só que daí em 2020 encontrei essa limpeza, eu fiquei que nem uma louca, todos os dias que eu senti, o meu ser começou a ficar em paz. Eu senti que esse era o caminho. Aí comecei a limpar todos os dias. Sumiu tudo. Parei de cair nas ruas. Meu corpo, minha pele ficou mais saudável, meu cabelo parou de cair, a minha saúde ficou mais estabilizada. Essas, esses sintomas dos caroços estancou, acabou, zerou, não tem mais. Por quê? As emoções reprimidas, elas transformam em doença, tá? No corpo, são refletidas em doenças no corpo. Então, quanto mais você curar suas experiências negativas que você tem guardada, bullying, autodepreciação, seja o que for que você viveu, a hora que você abrir isso, curar isso, você vai ficar mais em paz. Outra situação que dos bullying que eu percebia muito era você acreditar no que o outro estava te falando, entende? E aí eu acreditava isso e eu começava a me depreciar. E eu olhava no espelho, ficava procurando o que ele está vendo, né? E eu começava a me depreciar, concordando com o que ele estava vendo, entende? Com o que aquele rapaz estava me dizendo.
E aí eu comecei a me depreciar. Então, a autodepreciação, ela está muito também nos adolescentes. Também percebi um comportamento da minha sobrinha, entende? Autodepreciação. Tia, meu cabelo é feio. Meu rosto, minha pele é feia. Olha como eu sou magra. Olha, eu não tenho bumbum. Olha, eu não tenho seio. Olha, eu não tenho isso. Entende? Se autodeprecia. E essa autodepreciação é uma forma de autocondenação. É uma baixa estima. É um ódio que está dentro de si. E ela está alimentando esse ódio, fortalecendo esse ódio, se afastando do ser divino. E quanto mais você se alimenta, porque eu passei por isso, você se afasta do seu ser divino. A sua intuição fica longe. Você começa a viver aqui nesse mundo da forma, acredita que o mundo é de sofrimento, de dor, e, e vive em constante sofrimento, em constante sofrimento. Eu só não fiz, não entrei, eu tinha muito medo, sabe? Eu só não, tem uma doença de medo muito grande. Eu só não despertou doenças profundas por Deus, sabe? Mas eu era um baú de emoções negativas, eu reprimia muitas emoções, tá? Então, o medo era muito intenso, a tristeza, o medo de me relacionar com as pessoas, de falar por causa do bullying, autodepreciação. Eu acreditava que eles estavam falando, né? E aí eu comecei a me autodepreciar, entende? E tá tudo dentro dessa frase, eu não ligo. Não ligo com o que ele está falando. Eu não ligo por causa desse apelido que estão me dizendo. Eu não ligo por isso, eu não ligo por aquilo. Liga sim. O seu ser divino é só amor. Em essência, você é amor, é harmonia. E, por natureza, você é a paz. Você é a alegria, você é a criatividade. Essa é a sua verdade absoluta. É com isso que você tem que se identificar. Se você não está sentindo isso, é porque você está reprimindo emoções de uma forma inconsciente. Eu sabia disso lá na adolescência? Não. Eu estou aprendendo tudo, fui aprender tudo em 2020. Eu fui vendo, eu fui limpando um dia após o outro. Entende? Trauma no nascimento, abuso, assédio, rejeição, bullying. Eu passei por todas essas experiências. E eu repito, o assédio foi quando eu estava dormindo. Ou seja, eu não tinha consciência que eu fui assediada sexualmente. Entende? E aí eu não tinha consciência. Eu só sentia isso no mundo fora, que via muitos relacionamentos machucados. Eu via, o meu cabelo eu tinha muito problema com o meu cabelo, muita queda. Então, quando a gente passa por um trauma, a energia negativa do trauma fica no nosso corpo, gravada no nosso corpo. Aí a limpeza emocional, ela purifica essas energias. Ela transmuta as energias, te levando, te conduzindo à mais verdadeira paz. No meu processo de limpeza, quando eu terminei, eu conheci em 2020. Em 2021, no final do ano de 2021, eu estava sentindo algo que eu jamais pudesse imaginar que eu iria sentir nessa vida. É a paz absoluta. Aqueles pensamentos intensos, negativos que estavam em mim, eles não estavam mais me invadindo, me perturbando, me incomodando. O meu ser estava numa paz que eu jamais imaginei sentir. Eu falei, meu Deus, que paz é essa? Que paz é essa? Eu me perguntava, eu sentia, eu ficava quieta. Eu falava, mas olha, meu corpo em paz. Aí eu peguei e fui limpando, limpando. Eu estou até hoje, situações que surgem, eu estou limpando. São muitas experiências que nós vivemos no nosso inconsciente. E eu não só utilizo a ferramenta EFT, como utilizo o Ho Oponopono, porque as duas juntas, para traumas pesados, como eu estou falando agora no vídeo, abuso, bullying, estupros, assédios, ele ajuda muito, ele ajuda a limpar a cena mais rápido, tá? Então eu pegava a cena e tocava nos pontos e olhava só para a cena, não falava nada e ficava com o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Eu coloquei aqui na descrição as palavras do Ho'oponopono, completa. E aí, olhando para a cena, eu ia tocando nos pontos e limpando, zerando. E consegue.
O que que vai ficar dessa limpeza emocional, gente? É a paz, é o entendimento que você passou pela experiência, mas a emoção está zerada, você vai estar alinhado com o todo, com o amor que é você por natureza. Enquanto você estiver sentindo medo, limpa. Essa é a regra geral. Está sentindo medo? Está sentindo raiva, culpa, medo de fazer limpeza? Limpa. Não tenha medo, porque tem emoção, situação de dor que você está vivendo que você não sabe. Como eu estava inconsciente, estava dormindo. E aí você limpando isso, você vai ficar mais alinhado. Essa é a sua verdadeira natureza. A paz, a alegria, o amor, a criatividade. Essa é a sua real natureza, tá bom? Livros. Eu sempre falo, os livros do Eckhart Tolle, os dois livros do Eckhart Tolle, ele, Poder do Agora e um outro, ele vai te ajudar a orientar, você entender melhor o que está acontecendo dentro de você. O outro livro que eu sempre recomendo também é o 100. É um livro azul com letras douradas. É Um Curso em Milagres. Ele está disponível em áudio no YouTube, tá? Você pode digitar Um Curso em Milagres em áudio no YouTube, vai ser disponibilizado ali. Você vai entender o que está falando esse livro. E tem professores de Deus, eu sou só uma aprendiz desse livro, tá? Tem professores de Deus que dão curso referente a esse livro. É uma metodologia que não tem nada a ver com a limpeza emocional, é uma metodologia à parte, mas ajuda você a entender melhor o que está contido nesse livro, que é muito amor. E é uma cura que você vai sentir que você jamais imaginou nessa vida. E se conectar com o mais puro amor verdadeiro, que é você por natureza, tá bom? E é isso, gente. Eu queria falar mais sobre essa frase, eu não ligo. Tem muito mais a dizer, tem outras situações de dor que a gente reprime emoções. No decorrer aí a gente vai abrindo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.